noite. Amados amigos e irmãos, Deus abençoe a sua vida, a vida de toda a sua família. Seja muito bem-vindo à Sexta Live. Sou o pastor Elson, pastor auxiliar da Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Eu sou a Raquel. Um prazer, amado, estar aqui com vocês para podermos cultuar ao Senhor mais uma vez. Nosso encontro aqui de toda sexta-feira às 20 horas para a honra e glória do Senhor, junto com vocês aqui cultuando. Deixe o seu comentário aqui embaixo, diz de onde você está participando desse culto com a gente. Deixe seu pedido de oração, compartilhe essa live para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe aí no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, para que pessoas sejam alcançadas e tenhamos mais pessoas aqui no nosso culto online, no nosso culto virtual nessa noite. Que você chame aquelas pessoas também que estão aí na sua casa. Talvez você não esteja sozinho, tenha mais pessoas aí próximas a você, então convide-as para que estejam também cultuando ao Senhor, participando deste momento de culto, esse momento tão especial, esse momento tão maravilhoso que nós podemos cultuar ao Senhor, né? Temos as restrições, todos os problemas que estão acontecendo em razão do Covid-19, a pandemia do coronavírus, mas a igreja ela não para, ela não deixa de cultuar ao Senhor, não deixa de pregar a palavra. Isso nós estamos fazendo aqui usando o recurso da internet. Por isso é um grande prazer ter você online aqui com a gente, ter a sua família participando. Deixe o seu comentário para a gente ver que você está online, para a gente ver que você está participando com a gente. Compartilha, diga para a gente aí como é que tá, se está chegando bem o som, se está chegando bem a imagem aí para você, e vamos cultuar o Senhor. Nós vamos estar orando, vamos iniciar orando, entregando tudo o que vai ser feito aqui nessa noite nas mãos do Senhor. Coloque você também a sua vida, a sua família diante de Deus. Vamos orar com a irmã Raquel. Oremos, Senhor Deus poderoso, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este dia, Pai. Obrigado pelo sustento, Pai. Obrigado, Senhor, pelas vidas que aqui estão, Pai, que estão dispostos a louvar e glorificar o Teu nome, Pai. Que nós possamos falar aquilo que vem de Ti, Pai. Não seja de nós mesmos, Senhor. Use-nos pela Tua misericórdia e graça, Pai. Perdoe, Senhor, as nossas falhas, nossos pecados, Pai. Que nós possamos viver cada dia mais buscando a Ti, Pai, verdadeiramente, Pai. Sendo um pequeno cristão aqui na terra, Pai. Vivendo um processo de santificação, Senhor, fazendo a Tua vontade. Entendendo, Senhor, que a gente tem que viver aqui, Senhor, pensando não só nas coisas do mundo, pensando em questões materiais, mas pensando no reino, Pai, porque isso aqui é passageiro, Senhor, mas existe uma eternidade, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Obrigado por tudo, no Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Te convido nesse momento a erguer a sua voz aí na sua casa, louvar a Deus com toda a sua força, com toda a empolgação. Vamos acompanhar a irmã Raquel em louvor.
diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Vamos continuar louvando ao Senhor com a irmã Raquel. Compartilhe a live se você ainda não compartilhou. Deixe o seu comentário. Vamos juntos louvar a Deus, erguer a nossa voz e adorar o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Ele é digno de ser adorado, de ser louvado. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
Glória a Deus. Vamos agora te convidar a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Romanos, capítulo 15. Iniciamos na semana passada o capítulo 15, estudamos a primeira metade e agora vamos ao restante do capítulo 15 para na semana que vem, se Deus assim nos permitir, pela boa vontade de Deus, então podemos iniciar o último capítulo da carta aos Romanos, capítulo 16. Abra sua Bíblia em Romanos 15, vamos ler do versículo 22 até o fim do capítulo, versículo 33. Vamos juntos meditar na palavra do Senhor, continuar esse estudo da carta aos Romanos, essa carta tão rica, tão maravilhosa que o Senhor deixa para nós, usando o apóstolo Paulo como instrumento, seu servo como instrumento para escrever essa carta. Assim diz a palavra do Senhor. Romanos 15, de 22 a 33. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, também devem servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, glorificado seja o teu santo e precioso nome, Pai. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Agradecemos e engrandecemos ao Senhor pela leitura da sua palavra, pela sua palavra revelada a nós. E pedimos, Pai, que pelas misericórdias do Senhor, o seu Santo Espírito use, ó Pai, o seu servo como instrumento do Senhor para o estudo da sua palavra, para a transmissão da sua mensagem, para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, nós vimos na semana passada o apóstolo Paulo falando a respeito do seu ministério. O apóstolo Paulo falando porque ele tinha escrito aquela carta. Então, essa carta que nós estamos estudando. Então, após ele explicar o porquê da carta, e ele explica porque ele está escrevendo, porque ele não é o pastor daquela igreja. Não havia sido o apóstolo Paulo quem fundou aquela igreja, então ele explica, eu estou instruindo vocês porque eu sou apóstolo de Jesus Cristo, eu fui chamado com esse objetivo por Cristo, a minha missão não foi dada por homens, não foi dada pelo próprio Deus, Jesus Cristo. Então Paulo, ele explica isso e agora ele fala dos seus planos. Ele havia falado de tudo que ele já havia feito naquela região onde ele estava, de Jerusalém até o Ilírico. Falamos que é a atual Albânia, falamos tudo isso na semana passada. Então toda aquela região ele já havia cumprido ali o seu ministério e agora ele começa a falar de seus planos. O apóstolo Paulo vai falar aqui que ele tem planos de ir para Jerusalém, depois passar em Roma, então ir para a Espanha. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, ele está onde? Ele está em Corinto. Ele está em Corinto, então observe a movimentação que o apóstolo Paulo pretende fazer. Ele diz que ele está em Corinto e está de partida para Jerusalém,
De Jerusalém ele pretende ir até Roma, ele nunca tinha ido àquela igreja, àquela cidade, ainda não tinha chegado lá, não tinha se reunido com esses irmãos, então ele pretende, depois de ir a Jerusalém, ir para Roma, e depois de Roma, ir para a Espanha, com o apoio daquela igreja em Roma. Então, nós vamos ver isso aqui nesse texto. Os planos do apóstolo Paulo, bons planos. Esse servo de Deus tinha planos que eram muito bons. Ele tinha plano de ir até Jerusalém, levar ofertas que havia recebido, depois passar em Roma, estar um tempo com aqueles irmãos e depois disso ir para a Espanha. Ir ali para evangelizar, continuar a sua missão como um missionário do Senhor Jesus Cristo, lançando as bases ali do Evangelho, fundando talvez uma igreja ali na Espanha. Esse era o objetivo e esses eram os planos muito bons. Nós devemos sim planejar, traçar planos, e o apóstolo Paulo ele faz isso aqui, ele traça planos. Então, do versículo 22 até o 29, desse texto que nós lemos, versículo 22 até o 29, o apóstolo Paulo vai falar dos seus planos. Quais são os seus planos? Depois, do versículo 30 até o 33, ele vai pedir oração, ou seja, ele traça planos e depois ele pede oração àqueles irmãos. Ele pede que aqueles irmãos da igreja de Roma se juntem a ele em oração, porque não adianta planejar se nós não colocarmos aquilo que nós planejamos na mão do Senhor, se não colocarmos diante do Senhor, porque nós sabemos que os planos que vão se cumprir são os planos do Senhor. Então, os planos do apóstolo Paulo. Primeiro, o apóstolo Paulo planeja ir a Roma. Ele vai dizer isso, que ele planeja ir a Roma. Aqui, do versículo 22 até o 24, ele vai dizer isso. O versículo 22, ele fala: eu ainda não fui até vocês, porque eu estava aqui pregando e por mais de 15 anos nessa região, de Jerusalém até o Ilírico, toda essa imensa região. O apóstolo Paulo está dizendo, então, faz tempo que eu quero estar com vocês, meus irmãos em Roma. Faz tempo que eu quero estar aí nessa comunidade de fé, eu quero me reunir com vocês, só que a minha missão aqui, a pregação do Evangelho aqui, necessitava de muito tempo e dedicação, então não teve como eu sair para ir até vocês, mas agora eu terminei a missão aqui nessa região, o apóstolo Paulo está dizendo. Então agora há condições de eu chegar até vocês, agora então eu posso ir. A minha missão aqui de plantador de igreja, pregando onde Cristo ainda não havia sido pregado, como ele diz lá no versículo 20, que nós estudamos na semana passada. Então, agora eu cumpri essa missão e eu posso ir. O apóstolo Paulo, aquela região era muito grande. Quando ele diz que ele cumpriu a missão dele aqui, significa que ele foi a cada aldeia, a cada cantinho daquela região? Não. Qual era a missão do apóstolo Paulo que ele diz lá no versículo 20, nós estudamos na semana passada? A missão dele era plantar igreja. Ele chegava em uma região e nas cidades, nas grandes cidades, ele plantava uma igreja ali, começava um trabalho. Depois que haviam pessoas preparadas ali para liderar aquele trabalho, ele deixava aquela região sendo evangelizada por aquela comunidade de fé. Então ele já partia para outra, porque ele era um missionário, ele ia, pregava o evangelho, treinava pessoas e essas pessoas continuavam ali pregando o evangelho. Então aquela região agora já conhece o evangelho, já tem pessoas ali pregando o evangelho. Então o que ele está dizendo é, eu precisava fazer isso aqui, eu passei 15 anos fazendo isso, agora eu terminei nessa região e eu vou estar com vocês aí em Roma, agora eu posso estar com vocês. Ele diz isso nos versículos 22, 23 e 24, quando ele fala: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los, ou seja, não pude visitar vocês por essa razão, era o que ele havia dito no versículo 20, porque eu estava aqui pregando em toda essa região, mas agora eu não tenho mais campo de atividade aqui, então eu desejo muito ir visitar vocês. Ele está dizendo, agora então eu terminei a minha missão aqui e eu quero ir visitar vocês, a minha missão nessa região ela foi cumprida. No versículo 24 ele vai dizer: eu penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que agora então ele planeja ir a Roma, mas essa ida dele a Roma tem um objetivo missionário. Ele deseja ir a Roma para passar um tempo ali com ele, sim, mas para que a igreja de Roma apoie o apóstolo Paulo e o envie, o ajude com recursos financeiros, o ajude em oração e o ajude até mesmo
muito provavelmente com alguém o acompanhando, que o apóstolo Paulo em suas viagens sempre levava pessoas, companheiros de viagem, para que pudessem ajudá-lo na evangelização e no início daquele trabalho. Então certamente ele contava com esse apoio daquela igreja, ou seja, eu pretendo ir, ficar um tempo aí com vocês e depois sair daí com esse apoio. Vocês me ajudem, me enviem para que eu possa pregar o evangelho ali na Espanha. E a Espanha era o fim, podemos dizer assim, do mundo conhecido ali naquela época, naquela região. Então o apóstolo Paulo queria alcançar aquele lugar que ainda não estava alcançado, que ainda não tinha sido pregado o evangelho de Jesus Cristo lá. Ele falou: eu quero ir até vocês, mas a minha ida até vocês tem um objetivo, é receber o apoio de vocês para que eu possa pregar o evangelho naquele local. Mas ele fala: só que antes eu vou passar em Jerusalém. Na verdade, eu estou de partida para Jerusalém. Ele diz no versículo 25: mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Ele está de partida para Jerusalém. E o que estava acontecendo em Jerusalém? A gente vai ver que no versículo 26 ele vai dizer que aprove, ou seja, as igrejas da Macedônia e da Acaia acharam por bem, entenderam que era necessário fazer doações, fizeram uma coleta para enviar para a igreja de Jerusalém. O que estava acontecendo na igreja de Jerusalém, então, para que fosse necessário enviar coletas para os pobres daquela igreja? Se nós lermos lá em Atos 11, 28, nós vamos ver o profeta Ágabo profetizando uma grande fome naquela região, em algumas regiões das províncias romanas, e essa fome havia chegado ali para a igreja de Jerusalém. Então estavam passando por um período de dificuldades. E aí o texto vai dizer que a igreja da Macedônia e a igreja da Acaia, essas regiões, entenderam que eles deveriam ajudar. Aquelas igrejas não eram igrejas ricas, igrejas com grande poder aquisitivo, muito pelo contrário, eram igrejas humildes, mas entendem como um dever cristão, como um dever deles ajudar aquela igreja, que é a igreja de Jerusalém, que agora estava passando por alguma dificuldade. E essas igrejas da região da Macedônia, da Acaia, a igreja de Tessalônica e a igreja de Filipos. Essas igrejas então se juntam, fazem uma coleta, coletam recursos para ajudar os pobres daquela igreja. E o versículo 27 nos mostra quais são os motivos pelos quais eles estavam ajudando. O versículo 27 vai dizer: isto lhes pareceu bem, ou seja, pareceu bem a igreja de Filipos e a igreja de Tessalônica, essas igrejas da região da Acaia e da Macedônia. Eles entenderam que era correto eles ajudarem essa igreja, a igreja de Jerusalém. E o apóstolo Paulo vai dizer que, além disso lhes parecer correto, ele diz: e mesmo eles são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que isso pareceu bem para eles, eles entenderam, aquelas igrejas entenderam que era necessário ajudar a igreja de Jerusalém. Essas igrejas que enviam a ajuda para a igreja de Jerusalém são igrejas gentílicas, são igrejas que não são compostas por judeus, por pessoas do povo de Israel, podemos assim dizer, para ficar mais fácil o entendimento, mas são igrejas de pessoas que foram alcançadas nessas missões, pessoas que não pertenciam ao povo judeu, pessoas gentias, pessoas que eram de outros povos, mas que foram alcançadas através do apóstolo Paulo, de outras pessoas, pelo evangelho de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Eles foram alcançados, né? E onde começa? De onde vem, podemos dizer assim, né, o Messias? O evangelho de Jesus Cristo que nós estamos pregando vem exatamente, o Messias, ele veio do povo judeu. O povo judeu que, de certa forma, envia Paulo. Paulo está ali fazendo isso, obviamente é Deus quem o envia, mas ele era um judeu, ele era alguém pertencente àquele povo. Então, ele está dizendo, os gentios, eles receberam as bênçãos espirituais, ou seja, eles receberam a mensagem do Evangelho. E essa mensagem do Evangelho começa como? Nós vamos puxar desde o início esse plano de redenção, Deus escolhendo um povo, e esse povo escolhido é o povo judeu. Então o apóstolo Paulo está dizendo que eles foram abençoados de forma espiritual, a maior bênção possível. Então agora eles também têm o dever de ajudar a igreja de Jerusalém, já que agora existem pessoas ali que estão necessitando. E o Timothy Keller,
teólogo, ele tem uma frase comentando a respeito desse texto, uma frase muito interessante, que a graça, ele vai dizer, a graça nos torna devedores dos necessitados. Ou seja, nós somos alcançados pela graça de Deus. E agora aquelas pessoas que são necessitadas, aqueles nossos irmãos que estão necessitados, nós somos devedores deles, nós devemos. Eu queria dizer isso, nós devemos. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui também. Os gentios foram abençoados pela igreja de Jerusalém. Através do trabalho dessa igreja, através desses irmãos, eles ouviram o evangelho e agora são salvos em Jesus Cristo. Então eles são devedores, eles também devem ajudar. Ou seja, aqueles que são abençoados com bênçãos espirituais devem ajudar também com bênçãos materiais quando necessário, como era o caso aqui. E isso é muito fácil a gente entender quando a gente pensa em missões, por exemplo, né? Nós somos gentios, nós somos alcançados pela palavra de Deus, pelo evangelho de Jesus Cristo. E agora nós fazemos o quê? Nós abençoamos a outros países, a outras regiões com os nossos bens materiais. Nós damos ofertas para missões para que essas pessoas sejam alcançadas. E isso que nós fazemos não é um favor. Nós somos devedores disso, nós somos alcançados pelo amor de Deus e agora nós somos devedores também de ajudar, de contribuir para o avanço do reino de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso, eles foram abençoados com as bênçãos espirituais e agora eles são devedores de contribuir de forma material, se é isso que aquela igreja está necessitando naquele momento, e era o que acontecia na igreja de Jerusalém devido à grande fome que havia ali. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou indo para Jerusalém e eu vou para Jerusalém para levar ali as ofertas que eu recebi dos gentios para entregar aos judeus da igreja de Jerusalém. E ele vai dizer que ele espera que seja bem recebida essa oferta ali. E no versículo 28 e 29, o apóstolo Paulo ele volta a falar dos seus planos de ir para a Espanha. Observe, versículo 28 e 29. Tendo, pois, concluído isso, ou seja, tendo chegado a Jerusalém, quando eu chegar lá, entregar, tiver tudo certinho, eu ver que eles receberam a oferta e estão felizes com isso, tendo concluído isso, então, havendo dado a eles esse fruto, eu quero passar por vós, ou seja, eu quero ir a Roma e depois ir para a Espanha. E bem sei que ao visitar vocês eu irei na plenitude da bênção de Jesus Cristo. Ou seja, eu sei que quando eu for aí vai ser um tempo abençoado, esse tempo que eu estarei com vocês, o apóstolo Paulo está dizendo. Ele pretende ir até Roma, ter Roma como a sua base missionária, podemos dizer assim, e então alcançar a Espanha com o evangelho de Jesus Cristo. E a partir do versículo 30, o apóstolo Paulo ele pede oração, porque não adianta, por melhores que sejam os planos, por mais bem traçados, por mais bem definidos, por mais bem organizados e planejados, vai se cumprir aquilo que for a vontade de Deus. Então ele pede, olha só, eu preciso que vocês se juntem comigo para batalharem em oração. Observe o que diz o versículo 30. Rogo-vos, ou seja, eu apelo, eu rogo a vocês. Paulo está apelando aqui, ou seja, eu preciso muito que vocês, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, eu peço a vocês, em nome de Jesus, e pelo amor do Espírito Santo, que é aquele que transformou a vida de vocês, que vocês lutem comigo. Que vocês lutem comigo como? Em oração a Deus a meu favor, ou seja, orem para que a minha missão, isso que eu estou planejando fazer aqui agora, seja bem executado e ocorra tudo bem, se essa for a vontade de Deus. E interessante o apóstolo Paulo falar, lutem comigo. Sabe por quê, queridos? A oração ela é uma luta, a oração ela é uma batalha. A batalha espiritual ela é travada e nesse campo de batalha a oração é uma das nossas principais armas. Orar. E o apóstolo Paulo pede então, orem e lutem comigo em oração, ou seja, perseverem em oração, sejam disciplinados, porque oração demanda isso. Oração demanda perseverança, oração demanda disciplina, né? Não desanimarmos, mas continuarmos orando, clamando a Deus. Então o apóstolo Paulo fala, eu preciso que vocês orem comigo, eu preciso que vocês orem por mim. E quais são os motivos de oração? Ele pede, orem por mim. E quais são os motivos?
ele vai dizer no versículo 31 e 32 quais são os motivos de oração, e são 3 os pedidos de oração do apóstolo Paulo. Ele pede livramento dos rebeldes da Judéia, está na primeira parte do versículo 31. Quem são esses rebeldes da Judéia? Judeus não convertidos, né? Quem são os cristãos de Jerusalém? São judeus que se converteram a Jesus Cristo, e todos aqueles que não se converteram continuam sendo judeus, vivendo a religião judaica, e alguns deles que não se converteram, eles querem destruir o apóstolo Paulo, eles querem destruir aquele que está levando o evangelho de Jesus Cristo e fazendo com que mais pessoas se convertam através da pregação do evangelho. Então o apóstolo Paulo pede o quê? Lutem comigo, batalhem comigo em oração, para que Deus me livre desses rebeldes, para que eu não seja alcançado por eles, para que eles não me façam mal. Ele diz também no versículo 31, ainda na segunda parte, o seu segundo pedido de oração. Então o primeiro é livramento dos rebeldes judeus. E o segundo é que os judeus, ou seja, agora ele está falando dos judeus convertidos, que os santos, os cristãos de Jerusalém recebam bem a oferta que eu estou levando. Ou seja, que aqueles irmãos judeus lá em Jerusalém que se converteram a Jesus Cristo entendam que essa oferta que vem dos gentios vem de irmãos em Jesus Cristo, que essa é uma oferta de amor, que não haja, se os irmãos estão acompanhando aqui o nosso estudo há algum tempo, viu que no capítulo 14 o apóstolo Paulo está tratando ali de um problema que havia entre judeus cristãos e gentios que haviam se convertido ao cristianismo. Havia algumas diferenças, alguns atritos ainda entre aqueles irmãos. Então ele pede, ore para que os irmãos judeus aceitem bem a oferta dos gentios, que não haja qualquer orgulho, qualquer sentimento indevido no coração deles que impeça que eles recebam a oferta dos gentios. E o terceiro pedido, então o primeiro é livramento dos rebeldes judeus, o segundo é que os cristãos de Jerusalém recebam bem a oferta, e o terceiro pedido é que, para que isso acontecendo, pela vontade de Deus, observe isso, versículo 32, para que pela vontade de Deus eu chegue até vocês, ou seja, eu chegue até Roma e me alegre e descanse um pouco com vocês. Então o plano do apóstolo Paulo era exatamente qual? Eu estou em Corinto, mas eu estou indo para Jerusalém. Eu peço que nessa minha ida para Jerusalém vocês batalhem comigo em oração. Para quê? Para que eu não seja atacado pelos rebeldes judeus, para que os cristãos de Jerusalém recebam bem essas ofertas que eu vou levar, e que depois de eu entregar isso lá, eu possa partir em paz para Roma, para estar com vocês aí em Roma, meus irmãos, e descansar um pouco e depois seguir para a Espanha. Planos muito bons, sem dúvida alguma, planos muito bons. Você planeja a sua vida? Você deve planejar, nós devemos planejar a nossa vida, devemos fazer contas, devemos fazer orçamentos, devemos ter a nossa vida organizada, planejar, assim como o apóstolo Paulo planeja, e devemos o quê? Orar por esses planos que nós fazemos. Orar por esses planos, entregar os planos na mão do Senhor. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele tinha os seus planos e ele então ora e pede também que as pessoas orem com ele, né? Pede que os irmãos em Roma orem com ele. E o que acontece? Não está nesse texto aqui, mas nós vamos ver o que acontece com esses planos do apóstolo Paulo. Mas antes, no último versículo do capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo faz uma oração pela igreja em Roma. Que o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Ou seja, que o nosso Deus, aquele que é Deus de paz, esteja com vocês tenham a paz de Deus. Amados, os planos do apóstolo Paulo eram planos muito bons, planos que glorificariam a Deus, planos que alcançariam pessoas com o evangelho de Jesus Cristo. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece com esses planos? Esses 3 pedidos de oração do apóstolo Paulo: não ser alcançado pelos rebeldes, né? Que Deus dê livramento dos rebeldes, que ele chegue até Jerusalém, seja bem recebido lá, as ofertas que ele está levando sejam bem recebidas, e o último é que ele chegue bem a Roma, se alegre com os irmãos, descanse um pouco e depois vá para a Espanha. Eu quero te convidar a você observar a partir do versículo 21 de Atos, depois você lê, a partir do versículo 21 de Atos, nós vamos ver o que acontece com o apóstolo Paulo
quando ele parte de Corinto para Jerusalém. Queridos, tudo isso que o apóstolo Paulo pediu não aconteceu. Não aconteceu da forma que ele queria. Os planos dele eram muito bons. Mas Deus tinha planos perfeitos. Porque os planos de Deus são perfeitos para cumprir na vida do apóstolo Paulo. E esses planos se cumprem na vida do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo ele tinha pedido o quê? Ele tinha pedido para chegar em Jerusalém e essas ofertas serem bem recebidas. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 21 e ler do versículo 27 ao 40, você vai ver que quando o apóstolo Paulo ele chega em Jerusalém, ele não é tão bem recebido assim. Essas ofertas não são tão bem recebidas assim. O apóstolo Paulo é acusado de estar profanando, de estar falando contra a lei de Moisés. O apóstolo Paulo é acusado de ter se tornado um gentio, ou seja, ter deixado de ser um judeu e ter se tornado um pagão. E exigem que ele vá ao templo se purificar. Isso ele deveria ir ao templo 7 vezes, 7 dias, a semana inteira, pagar ali o tributo da purificação, junto com alguns outros irmãos. E quando o apóstolo Paulo ele vai ao templo, ele é preso. Alguns judeus, aqueles judeus rebeldes dos quais ele pede livramento, reconhecem o apóstolo Paulo, tentam matá-lo. Então a guarda romana vem rapidamente, tira ele do tumulto e leva ele preso para tentar entender o que estava acontecendo. Então o apóstolo Paulo é preso. Então ele pede para que as ofertas sejam bem recebidas em Jerusalém. Não foi bem isso que aconteceu. Ele pede para que ele possa ser liberto, ou seja, receber o livramento dos rebeldes judeus. Não foi isso que aconteceu. Ele pede para que ele possa chegar bem a Roma e se alegrar com os irmãos. Sabe como que o apóstolo Paulo chega a Roma, querido? Abre a sua Bíblia em Atos 28 e lê lá do versículo 16 até 31. O apóstolo Paulo chega a Roma preso. E até chegar lá ele passou por várias dificuldades. Ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágio, sofreu muito. Então ele chega a Roma. E em Roma ele aluga uma casa, ele fica em prisão domiciliar. Fica em prisão domiciliar. Ele está numa casa que ele alugou, mas tem ali um soldado romano acorrentado a ele. O apóstolo Paulo então chega a Roma, mas chega preso. Totalmente diferente daquilo que ele havia planejado. Querido, sabe com quem que isso aconteceu? Com o apóstolo Paulo. Você acha que não vai acontecer comigo e com você? Os meus e os seus planos? A gente deve planejar. Eu estou aqui e a Bíblia nos incentiva a fazer planos, mas entregar os nossos planos na mão do Senhor. E assim como o apóstolo Paulo, observe o que o apóstolo Paulo diz no versículo 32. Assim como o apóstolo Paulo, essa deve ser a nossa oração. Pela vontade de Deus, olha só, ele diz, a fim de que ao visitar vocês, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o quê? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ele está planejando, ele está orando, mas ele sabe que isso vai acontecer se for a vontade de Deus para a vida dele. Da mesma maneira, queridos, é na nossa vida. Devemos planejar? Devemos. Não podemos viver uma vida desajustada, sem planejar, sem traçar metas, desorganizados. Devemos sim planejar, devemos traçar planos, mas sabendo que a resposta certa vem do Senhor, como diz lá Provérbios 16. A resposta certa vem do Senhor. E quando a gente olha para isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, a gente pensa, poxa vida, mas deu tudo errado. O apóstolo Paulo tinha um plano ótimo, chegar na Espanha e evangelizar. Mas ele é preso, ele está preso agora. E não há nenhum registro de que ele tenha chegado à Espanha. A Bíblia em lugar nenhum vai registrar que ele chegou à Espanha. A gente não sabe, mas muito provavelmente o apóstolo Paulo não conseguiu esse objetivo de chegar à Espanha. Não da forma que ele queria. Mas sem dúvida, as cartas dele hoje alcançam pessoas na Espanha. O apóstolo Paulo, nesse período que foi preso, ele escreveu 4 cartas na prisão. São as chamadas cartas da prisão. Queridos, entenda, os planos do apóstolo Paulo eram bons planos.
mas as coisas aconteceriam não da forma que ele planejou. Não seria conforme os planos dele. Os bons planos do apóstolo Paulo não se cumpriram, mas o plano perfeito de Deus se cumpriu. E porque os planos perfeitos de Deus se cumpriram, que eu e você hoje podemos ler na Bíblia a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, a carta a Filemon. Essas 4 cartas são as chamadas cartas da prisão. São cartas que o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava preso, durante 4 anos que ele passou preso, 2 anos em Cesareia e 2 anos em Roma. Lembra que ele planejava, eu vou para Jerusalém e depois eu vou para Roma. Na cabeça dele seria muito rápido isso. Levou 4 anos para ele chegar lá. E chegou preso. Mas os frutos disso, querido, com certeza foram muito maiores do que se ele tivesse chegado à Espanha como ele planejava. Há mais de 2000 anos, essas cartas do apóstolo Paulo evangelizam pessoas. Deus alcança pessoas através dessas 4 cartas, através do que esse servo do Senhor, inspirado por ele escreveu. Sabe o que é mais? Quando o apóstolo Paulo ele fica preso e ele fica amarrado, digamos assim, acorrentado aos guardas pretorianos. E quem eram os guardas pretorianos? Eram os guardas romanos que faziam a guarda da casa do imperador, da casa de César. E eles estavam ali porque o apóstolo Paulo era um preso político. Então, o apóstolo Paulo evangeliza esses guardas. E quando você lê lá Filipenses 4, 22, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que os irmãos da casa de César saúdam os filipenses. Ou seja, o apóstolo Paulo evangelizou os guardas e pessoas na casa do imperador foram alcançadas pelo evangelho de Jesus Cristo. Nesse período que o apóstolo Paulo ficou preso, então ele escreve 4 cartas, pelo menos são as que nós conhecemos e estão registradas na Bíblia. Ele evangeliza os guardas romanos, os guardas pretorianos, e o evangelho chega na casa do imperador. Ele evangeliza reis. Durante o período em que o apóstolo Paulo ficou preso, vários reis estiveram com ele. Você vai ver o rei Agripa, vários reis, várias autoridades, vários governadores e até mesmo o imperador. O apóstolo Paulo falou, apresentou Jesus Cristo até mesmo para o imperador. Então, os planos de Deus, os planos perfeitos de Deus se cumpriram na vida desse homem de Deus. E o apóstolo Paulo, é interessante você notar isso, quando os planos dele não se cumprem como ele queria, ele não fica lamentando. O que ele faz? Ele escreve, ele continua evangelizando mesmo preso. Ele evangeliza quem está com ele, ele evangeliza quem está longe. Ele usa o quê? As cartas para evangelizar quem está longe, para instruir as igrejas que estão longe. Quando os planos do apóstolo Paulo não acontecem, ele entende o quê? Poxa, meus planos eram bons, mas os planos de Deus são perfeitos. E são os planos dele que se cumprem, não os meus. Querido, quando os nossos planos não se cumprirem, compreendamos que são os planos perfeitos de Deus que estão se cumprindo. Por mais que seja difícil, olha o que o apóstolo Paulo passou. Ele foi preso, ele foi apedrejado e quase morto. Ele foi açoitado, ele sofreu um naufrágio. Nesse naufrágio ele vai para uma ilha, nessa ilha uma cobra morde a mão dele. O apóstolo Paulo passa por várias dificuldades, mas nessa ilha também ele evangeliza pessoas. Ele entende que o que estava acontecendo não era uma simples obra do acaso, mas era a mão de Deus conduzindo a vida dele, eram os planos perfeitos de Deus se cumprindo na vida do apóstolo Paulo. Quando as suas ideias, os seus objetivos, os seus sonhos não forem alcançados, querido, compreenda que são os planos de Deus se cumprindo na sua vida. Se coloque diante de Deus como um instrumento, como um servo dele. Não fique exigindo que seus planos sejam cumpridos, porque você não tem o mínimo direito de exigir nada de Deus. Nós não temos. O apóstolo Paulo, um grande missionário, os planos dele não se cumpriram. Mas ele se regozija, se alegra em ver os planos de Deus se cumprirem. Se você ler a carta aos Filipenses, não há ali tristeza do apóstolo Paulo. Em momento algum ele vai reclamar, eu estou preso, eu evangelizei tanto, Deus deixou isso acontecer comigo. Em momento algum o apóstolo Paulo se lamuria, se lamenta dessa forma, reclama de Deus.
blasfema contra Deus em momento algum. Ele compreende que quem está conduzindo a vida dele é a mão do bom Deus, daquele que havia tirado ele da cegueira, aquele que havia trazido a luz e dado a ele a verdadeira vida, chamado ele para ser o apóstolo de Jesus Cristo. Ele compreende a sua missão, ele cumpre a sua missão, ele faz planos sim, ele ora sim, mas ele compreende que os planos perfeitos e os planos que se cumprirão são os planos de Deus. Querido, nós podemos sem dúvida aplicar essa palavra aos nossos corações. Nossos planos podem ser bons, mas somente Deus tem planos perfeitos e o que vai se cumprir são os planos dele. Planeje, faça seu planejamento, se organize, faça planos, pensando sempre em glorificar a Deus, assim como o apóstolo Paulo estava fazendo. Ore por esses planos, convide irmãos, peça a irmãos amados seus, irmãos tementes a Deus verdadeiramente, servos do Senhor, que orem com você por esses planos. Compartilhe seus planos com pessoas que podem te ajudar em oração, mas compreenda que os planos de Deus que vão se cumprir na sua vida. E quando esses planos se cumprirem na sua vida, entenda que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A resposta certa sempre vem dele. Nossos planos são cheios de falhas. Por mais que a gente não entenda de imediato, o plano dele é melhor. Creia nisso. Seja alguém que planeja, que ora, mas que entrega em oração a sua vida nas mãos do Senhor para que Ele cumpra não os seus planos, mas o plano dele na sua vida. E assim como também nós vimos aqui as igrejas gentílicas contribuindo para o plano de Deus, contribuindo para outras igrejas, seja você também alguém que contribui. E aí nós podemos, falando do apóstolo Paulo, é possível não pensar em missões. Seja, querido, um missionário orando. Batalhe em oração. Os nossos irmãos que estão no campo precisam que nós estejamos batalhando em oração pela vida deles. Assim como o apóstolo Paulo pediu àquela igreja. Nossos irmãos que estão no campo precisam também que nós contribuamos, enviemos as nossas contribuições financeiras, recursos materiais. Assim como nós que estamos aqui precisamos nos alimentar, precisamos pagar contas, os missionários que estão no campo também necessitam disso. Nós somos alcançados pela graça de Deus, então nós também temos o dever de contribuir materialmente para que outras pessoas sejam alcançadas, para que a nossa igreja alcance outras pessoas, para que a nossa igreja faça uma obra missionária relevante nesse tempo. Então, contribua para missões, contribua para o cumprimento do plano de Deus na vida de outras pessoas. Então, que nós possamos fazer bons planos, que nós possamos orar, possamos contribuir, mas sempre compreendendo que os planos de Deus são aqueles que irão se cumprir, e os planos de Deus são os planos perfeitos. Deus abençoe a sua vida, que essa palavra se aplique ao seu coração através do Espírito Santo de Deus. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um